Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Pereira e esse é o Vamos de Vendas Podcast. Um podcast criado para conectar visionários como você com um time de vendas de elite. E talvez você esteja nesse grupo, porque segundo uma pesquisa do Sebrae, a maior pesquisa de empreendedorismo do mundo, 60% dos brasileiros ou empreende ou tem desejo de ter o próprio negócio. Isso coloca o Brasil na segunda colocação no mundo inteiro. Só que tem uma grande diferença entre ter o próprio negócio e o negócio ter você. Ou seja, você não conseguir nem sair, tirar férias. E para que você não precise passar por isso ou tenha a sua vida um pouco mais facilitada, hoje, com muita honra, recebo Marcelo Germano. Muito obrigado pela sua presença. Germano é multi-empresário, já fundou vários negócios, mais de 25 anos de experiência e teve a oportunidade de treinar mais de 7 mil empresários na empresa autogerenciável. Um modelo super interessante de negócio que a gente vai entender um pouco mais. Germano, muito obrigado pela sua presença. Eu quero te começar perguntando o que é isso de uma empresa autogerenciável. Se sempre foi assim esse negócio na sua vida. Legal, Marcelo, obrigado pelo convite de estar aqui, é um prazer. Se tem uma coisa que eu gosto é de fazer podcast, né? E, enfim, já são mais de 240 podcasts. Eu gosto de dizer que isso aqui é minha cachaça, sabe? É um espaço onde a gente tem muita troca, onde a gente pode gerar muito valor. E estou aqui para servir, para gerar valor aí para a tua audiência, para os empreendedores que querem evoluir em conhecimento, querem uma sacada, querem, enfim, melhorar os negócios, tá? Obrigado mesmo por estar aqui, é um prazer. E a gente vem falando já com o empresário desde 2015, né? A gente é a primeira escola de empresários que tem no Brasil. Em 2015 a gente começou treinando empresários, né? A gente tem o nome lá, Empresa Autogerenciável, que a grande ideia é ou você comanda a sua empresa ou sua empresa comanda você, né? E tem muitas pessoas que montam a empresa e viram escravo do próprio negócio. É natural que isso aconteça porque a empresa passa por fases e cada fase da empresa vai exigir do dono habilidades e conhecimentos diferentes. E muitas vezes no começo o dono da empresa ele é centralizador, ele faz tudo e ele acaba criando uma armadilha onde ele vira escravo do próprio negócio, né? E aí, quando chega nessa fase, é um momento de transição. Ou o cara vai fazer uma transição. Porque pensa o seguinte, se o dono da empresa está ali fazendo a empresa funcionar, quem que está cuidando do crescimento da empresa? Então, a gente vem trabalhando com donos de empresa e tudo isso baseado no que aconteceu comigo, com a minha história. Eu comecei a trabalhar no escritório do meu pai com 13 anos de idade e montei minha primeira empresa em 96, eu tinha 22 anos, montei minha segunda empresa em 98, eu tinha 24 anos. Enfim, de lá para cá foram vários negócios, hoje eu tenho 5 empresas, mas já tive alguns negócios que não deram certo no meio do caminho. Mas isso me trouxe muito aprendizado. E isso me trouxe passar por diferentes fases na construção de negócio. Depois de um certo tempo, já com bastante sucesso nos meus negócios, muitos dos meus amigos, dos meios que eu convivo, que eu frequento, falam como que você consegue ter uma empresa e consegue ter vida, né? Pô, é para isso que a gente monta uma empresa, é para ter vida. A gente não monta uma empresa para perder a vida, né? Me ensina a fazer o que você faz. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Me preparei bastante para fazer esse tipo de trabalho e comecei a fazer esse tipo de trabalho. E de lá para cá foram muitos aprendizados, muita geração de valor, né? E a gente segue nisso e virou a nossa paixão, né? O que a gente é apaixonado por fazer esse tipo de coisa. Nossa, eu estou ouvindo a sua história aqui pensando, porque eu sou professor e eu gosto muito de aprender. E aí eu fiquei ouvindo e aprendendo com isso, né? E uma das formas mais interessantes e mais eficientes, na verdade, de você aprender é você ensinar a outra pessoa. Isso vai te dando uma bagagem que não é necessariamente só a sua. Você aprende também com um erro ou com um acerto do outro. E aí eu imagino que 7 mil empresários, 25 anos, cara, tem muito aprendizado aí. Talvez seja até difícil resumir. Mas vamos começar pelos pilares, né? O que é uma empresa e como que você consegue gerir 5 negócios e quais são os pilares dessa empresa que é autogerenciável, que é o termo que você usa. Legal, então vamos lá. Primeiro vamos fazer aqui uma desmistificação, né? Empresa autogerenciável não é uma empresa que funciona sozinha, o dono não precisa fazer nada. Porque às vezes a gente vai ter uma impressão de, empresa autogerenciável, o dono não precisa fazer nada, nem precisa aparecer lá. Então o nome autogerenciável tem a palavra gerenciável, né? E o que é gerenciável? É que tem gestão. E o que é gestão no final do dia? Gestão é perseguir resultados e resolver problemas. Isso é gestão. Você faz gestão, você vai perseguir resultados e vai resolver problemas. E para você perseguir resultados e resolver os problemas que atrapalham você de conseguir os resultados, você vai precisar de alguns fundamentos.
Então a gente trabalha os fundamentos, os pilares de uma empresa autogerenciável, né? Que é uma empresa que tem gestão, né? E é uma empresa que tem gestão de ponta a ponta, desde cima até embaixo, é uma empresa que tem gestão. Por isso que a gente chama de autogerenciável. Você precisa ter equipes autogerenciáveis, você precisa ter pessoas tomando decisões, você precisa ter pessoas fazendo as coisas acontecer com clareza de onde a empresa está indo e como a empresa vai chegar. Para a gente equalizar isso, a gente vai para os pilares. Então, o primeiro pilar é o dono da empresa. Então, a gente chama ele de domínio pessoal. Porque é o seguinte, por que um empresário monta uma empresa e tem sucesso e o outro monta e não tem sucesso? Pô, então tem uma diferença, o dono. Por quê? Então, se tem uma diferença, essa diferença é o dono, ele é um pilar. E aí, o que um dono de empresa tem que entender para ele poder performar? E a gente chama esse pilar de domínio pessoal. Porque ter empresa gera muita frustração. Ter empresa dá muito problema, você tem que resolver muita bucha, você vai se frustrar com pessoas, você vai se frustrar com parceiros, você vai se frustrar com fornecedores, você vai se frustrar com clientes. Você se frustra com o governo, com os impostos, você se frustra o tempo inteiro com tudo. Se você não tem domínio pessoal para entender, ter autoconhecimento, para entender como você atua, como você reage, como que você engaja as pessoas, como você direciona os resultados, não vai longe. Então, o primeiro pilar é o domínio pessoal. A empresa é um reflexo do dono. Tem uma frase, hoje todo mundo fala essa frase na internet, e ela é muita verdade, né? Que assim, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, tem que cuidar do dono antes de mais nada. Né? Tem que ter direcionamento, tem que saber para onde vai, tem que saber como ele reage diante das dificuldades, qual que é a resiliência dele, inteligência emocional, como ele lida com as pessoas, domínio pessoal, primeiro pilar. São habilidades internas, na verdade, né? De como ele lida com ele mesmo antes de lidar com outro, seria isso? É como ele lida com os fatos. Boa, porque os fatos vão estar ali, vão estar lá, e a gente não tem controle sobre o fato. Ótimo. Certo? O governo aumentou o imposto, eu não tenho controle nenhum sobre isso. Como eu lido com isso? Né? O funcionário faltou, eu não tenho controle nenhum sobre isso, ele faltou, como que eu lido com isso? Um cliente cancelou o contrato, cancelou o contrato, não está no meu controle, está no controle do... Eu posso até influenciar para ele não cancelar o contrato. Sim. Como que eu lido com o cancelamento do contrato? A economia está indo muito bem, como que eu aproveito que a economia está indo muito bem? A economia está indo muito mal, como que eu faço para fazer minha empresa performar numa economia que está indo mal? Os fatos estão aí, né? Ah, tá difícil contratar mão de obra. Como que eu lido com o fato que tá difícil contratar mão de obra? Isso é domínio pessoal, é entender tudo o que acontece à sua volta e saber lidar com isso daí, né? E a gente não pode esquecer que a gente é ser humano, né? E ser humano às vezes fica frustrado, fica desanimado, né? Perde energia. Como que eu lido com essas coisas? Domínio pessoal. Que no final do dia é o que diferencia, né? Quem tem resultado de quem não tem. E então essa história do empreendedor que reclama, por exemplo, que é um hábito, digamos assim, né, da gente reclamar daqui, dali, que eu não consigo, que isso não acontece, que na empresa do fulano dá certo e na minha não dá, na verdade, o único elemento que se perpetua, que continua, é a própria pessoa, então. No final do dia a gente tem crenças que atrapalham o empresário de ter resultado, né? Muitas vezes, pensa, são 7 mil donos de empresas que eu já treinei e tem a minha própria história que eu consigo olhar ela de ponta a ponta e ficar pensando em tudo o que aconteceu, né? Muitas vezes você está diante de um cenário, você está diante de um fato que está acontecendo e aí você vai fazer as suas afirmações sobre o que está acontecendo. Então você fala, cara, a economia está difícil mesmo, ninguém está comprando nada, por exemplo. Eu tenho uma pergunta muito boa quando alguém fala isso para mim, né? O pessoal olha e fala, ninguém está comprando nada. Eu falo, legal, interessante ouvir você falar, ninguém está comprando nada. E aí eu faço a seguinte observação, isso que você falou até pode ser verdade. Ninguém está comprando nada. A pergunta que eu tenho para você é, isso é verdade? Não tem como saber. Ele não tem prova nenhuma. Porque qual que é o lance aqui? Pode ser verdade, ninguém está comprando. Pode ser verdade. Aí a questão é, isto é verdade? Né? Isto é verdade? As pessoas não estão comprando mesmo? Parar de comprar? Não tem ninguém comprando no mercado? Aí eu faço a pessoa refletir. Ah, Marcelo, olha só, na minha cidade as pessoas não querem nada com nada. Falou, isso que você falou pode ser verdade. Mas será que é verdade? Então, por exemplo, o empresário chega para mim e fala, você não sabe, na minha cidade funcionário é difícil porque é interior, as pessoas não estudam, as pessoas não querem nada com nada. Aí eu falo, isso pode ser verdade, mas será que é verdade? Aí uma vez eu conversando com um empresário, ele falou isso para mim, eu falei, cara, me diz uma coisa, tem alguma empresa na tua cidade que você admira? Alguém que fez alguma coisa grandiosa, que você olha e fala, cara, eu queria ser empresário igual esse, quero ser amigo desse cara, quero aprender com ele? Aí ele fala, tem. Quem que é? Ah, é o fulano.
Qual que é a empresa dele? É tal empresa. Quantos funcionários a empresa tem? Ah, ele tem 500 funcionários, né? E esse cara fez grandes coisas? Fez grandes coisas. Falei, que interessante, né? Ele tá na mesma cidade que você? Falei, tá na mesma cidade que eu. Falei, então ele fez tudo isso com um monte de gente que não quer nada com nada, com um monte de gente que não estuda, um monte de gente que é vagabundo, que não tá nem aí pra nada. Aí dá branco. Claro. O cara dá branco. Hã? Não, mas é que com ele é diferente. Não, você falou da tua cidade, agora você vai colocar um outro elemento que tá fora aqui. Ele construiu tudo isso com as pessoas que moram na mesma cidade que você mora. Isso que você falou, que na tua cidade ninguém quer nada com nada, é verdade? Porque eu não imagino que uma pessoa vai construir algo igual você falou que esse cara construiu, com pessoas que não querem nada com nada. Então, pô, às vezes tem pessoas que não querem nada com nada, né? Mas às vezes tem pessoas que querem alguma coisa, querem crescer na carreira, querem evoluir. Esse cara tá achando essas pessoas na tua cidade, né? E você só tá achando as pessoas que não querem nada com nada. Então, para você isso é verdade, mas talvez para ele isso não seja. Vamos trabalhar isso? Aí é a questão do domínio pessoal. Nossa, isso traz um senso de responsabilidade gigantesco, porque aí não tem mais como ele se apoiar numa crença. Sendo que a acabou crença de quebrar. dele acabou ali na hora, quebra a crença. Esse é um trabalho de quebra de crença. Ah, que sensacional. Então, primeiro pilar, domínio pessoal. Segundo pilar, cultura. Olha Eu que tô aqui na interessante. minha aula, né? Olha que interessante. Quando eu falo de cultura organizacional, hoje, ainda, eu comecei a falar de cultura organizacional em 2014, antes mesmo de eu começar esse negócio, né? Porque na minha empresa, em 2008, eu tive que começar a trabalhar a questão de cultura organizacional. E meu nível de consciência, de percepção sobre a importância da cultura, ele foi muito alto desde 2008. Quando eu comecei a falar de cultura organizacional em 2014, o empresário brasileiro não tinha nível de consciência para olhar para isso. E eu arrisco dizer, Germano, desculpa te interromper, mas que hoje acontece a mesma coisa. Eu ia até te pedir para definir na sua visão o que é a cultura organizacional. Legal, já vou definir. E aí é o seguinte, hoje, empresário, você que está ouvindo a gente, cara, prioridade número 1 da sua empresa deve ser cuidar da sua cultura. Prioridade número 1, cuidar da cultura da sua empresa. E o que eu via em 2014 quando eu falava de cultura? As pessoas falavam assim, Marcelo, eu não tenho tempo para isso não, eu preciso trabalhar. Então é o seguinte, se você não cuidar da tua cultura, você vai virar escravo da tua empresa e você vai lidar com vários problemas que você não precisava lidar porque você não cuidou da cultura. Então essa tem que ser sua prioridade número 1. Cuidar da cultura da sua empresa. Prioridade número 1. Então esse é um pilar. O que é cultura? Cultura é o jeitão que a empresa funciona. De uma maneira bem simples. Como que a empresa funciona? Olha para a empresa como um todo. Pô, essa empresa é assim. Ela contrata bons funcionários, os funcionários estão engajados, os funcionários vestem a camisa da empresa. Essa empresa tem bons processos, os processos funcionam. Essa empresa tem energia boa, bate meta, tem comemoração. Funcionários crescem dentro dessa empresa. Funcionários crescem dentro dessa empresa, as pessoas de fora querem trabalhar nessa empresa, o ambiente dessa empresa é legal, as pessoas dão soluções para os problemas. Isso é cultura. A cultura da empresa é desse jeito. Mas você pode ter uma empresa que, o funcionário não tá nem aí, ele só reclama, ele trabalha na empresa e não cresce na empresa, não tem meta, não tem processo que funciona, as pessoas estão reclamando o tempo inteiro, elas estão ali meio que por questão de sobrevivência, não porque ela quer estar ali. Quando chega na sexta-feira, a pessoa fala, graças a Deus chegou na sexta-feira, porque eu não aguento mais isso aqui. E aí quando chega no domingo à noite, quando toca a música do Fantástico, aí o funcionário fala, putz, amanhã vou ter que ir para aquela empresa. Isso é cultura. Cultura é o que vai atrair as pessoas certas para a tua empresa e vai expelir as pessoas erradas. Agora, se tua empresa está atraindo as pessoas erradas para a tua empresa, muito provavelmente você está expelindo as pessoas certas. Você está atraindo o jogador ruim para a tua empresa, você está afastando os jogadores bons. Tudo isso é baseado na cultura. A cultura, ela dá o quê? Dá o direcionamento. É para cá que a gente vai. São esses os nossos objetivos. Por que a gente faz o que faz? A gente faz isso que a gente está fazendo por esse motivo. E a gente está indo nesse direcionamento por esta razão, por esse motivo a gente faz o que faz, só que a gente não faz de qualquer jeito. A gente faz esse é o nosso jeito de fazer as coisas. E para fazer as coisas do nosso jeito, a gente precisa de pessoas que pensem desse jeito e ajam desse jeito. Aí eu vou atrair esse tipo de pessoa. E aí eu consigo chegar lá. Tudo isso está ligado com cultura, né? Então, muitas vezes você vai numa empresa, ela fez um processo de consultoria para arrumar processo, para fazer alguma coisa, para colocar ISO 9000, aí você olha para uma placa e fala assim, visão, missão e valores. Aquilo é uma plaquinha na parede. Aí você chega para o primeiro funcionário e fala assim, ei, qual que é a visão dessa empresa? Onde essa empresa quer chegar? O funcionário fala,
Como assim? Tá, por que vocês fazem o que fazem aqui nessa empresa? Qual que é a missão dessa empresa? O funcionário vai falar, como assim? Não sei. Ei, quais são os valores dessa empresa? O funcionário fala, não sei. Isso não é cultura. O cara pôs uma plaquinha na parede que ninguém nem sabe o que é, não sabe para que serve, não faz nada com isso. Isso não é cultura. Cultura é o cara entender exatamente qual é o jogo, como faz, como cresce lá dentro, como precisa. Isso é cultura, né? E isso dá trabalho, tá? Aliás, você fala assim, tem muito empresário que fala que trabalha duro, né? Tá apagando incêndio o tempo inteiro e tá achando que tá trabalhando duro. Não, tá trabalhando burro. Uhum. Criar cultura é trabalho duro. Criar cultura envolve você contratar a pessoa do jeito certo, ter um bom processo de integração, um bom processo de treinamento, fazer a pessoa dar resultado, ter foco em solução de problema, treinar as pessoas para resolver problema, treinar pessoas para buscar resultado, treinar pessoas para quando as coisas não dão certo, saber fazer um plano de ação para resolver problema. Tudo isso é cultura, né? Então, cultura é a chave do jogo. A diferença de uma empresa que vai muito longe para uma que não vai é cultura no final do dia. E você acredita que isso dá para mudar? Porque tem talvez uma vertente de pessoas que acham que a cultura ela vai se instaurando de uma determinada forma, que depois quando você se atenta, por exemplo, entra em contato com um conteúdo desse e fala, meu Deus, preciso resolver isso, talvez ele não consiga ou não tenha as ferramentas para tal. Legal, você falou, você acredita que dá para mudar a cultura, né? Eu acredito que uma pessoa consegue emagrecer. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que uma pessoa consegue ficar forte. Se quiser treinar e ficar forte, ela consegue treinar forte. Eu acredito que se uma pessoa quiser correr uma maratona, ela consegue correr uma maratona. Mas tem que pagar um preço para isso. A cultura é a mesma coisa. Você está disposto a pagar o preço? Porque o que é a cultura? É o DNA, é o jeitão da empresa, é a identidade da empresa. Quando eu falo assim, por exemplo, eu estou treinando para correr a meia maratona. Aí, terminar a meia maratona, ele é um resultado. Esse resultado vai depender do quê? Vai depender da minha preparação, né? Vai depender de um processo de preparação para atingir resultado. Então, uma coisa é o que a gente tem, outra coisa é o que a gente faz. O que a gente faz é o processo. E isso vai depender de quem eu sou, da minha identidade. Quem eu preciso ser para ser a pessoa que treina disciplinado? Quem eu preciso ser para ser a pessoa que tem a alimentação correta? Quem eu preciso ser para quando eu estiver correndo e estiver no quilômetro 20 e minha mente começar a falar comigo, eu não aguento mais, eu manter correndo mesmo com minha mente falando, nossa, eu estou cansado, né? Quem eu preciso ser? Que tipo de pessoa eu preciso ser? Isso é meu DNA, isso é cultura, né? Quem você precisa ser? E para você correr a meia maratona, a primeira coisa você tem que mudar isso, o teu DNA, quem você precisa ser para poder fazer o que tem que ser feito, para poder atingir o resultado que você quer. Aí você fala, dá para mudar uma cultura? Dá, mas demora. Mudar a cultura é trabalho duro. Por quê? Porque você tem que mexer com identidade. Mexer com identidade é o que eu acredito sobre mim mesmo, quais são as minhas crenças, qual é meu nível de consciência em relação aos problemas que acontecem na minha empresa e o que eu estou disposto a fazer. Dá para mudar? Dá. Só que demora. Demora por quê? Porque pensa que uma empresa é um caldeirão cultural. Você tem aquele cara que estudou num tipo de escola que foi uma escola boa, teve um tipo de criação. Você tem aquele cara que mora num lugar que nem tem saneamento básico, onde ele mora ainda, e ele passa dificuldade. Você tem aquele cara que teve pais amorosos. Você tem aquele cara que não conheceu o pai ou não conheceu a mãe. Tudo isso num mesmo lugar. Tudo isso numa mesma empresa. É um caldeirão. Por isso que a empresa tem que ter uma função de educar, né? No livro A Quinta Disciplina, do Peter Senge, ele fala assim, né? A organização, as empresas precisam ser uma organização que aprende. E a organização que aprende é a organização que ensina. Nós, como empresários, temos que ensinar isso para as pessoas, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é, no futuro todas as empresas vão ser empresas de educação. Eu falo, essa frase aí já era. Isso já é presente. Se a tua empresa não é uma empresa de educação, você já está atrasado. Por que, Marcelo, minha empresa tem que ser? Então quer dizer que minha empresa tem que ser uma escola? Sim. Não uma escola do ponto de vista formal da escola, mas tem que ser uma escola onde o funcionário entra e ele olha e fala assim, o que eu vou aprender aqui nessa empresa que vai me tornar um profissional melhor? Ela tem que ser uma escola que o profissional entra e fala, pô, nessa empresa eu vou aprender a ser um bom profissional, vou aprender valores, vou aprender a ter uma visão de negócio, vou aprender como se comporta para ser profissional, quais são as habilidades que um profissional tem que ter para performar. Se a tua empresa não está olhando para isso, então vai ser muito difícil. Aí, voltando para a pergunta, por que é difícil implementar uma cultura? Porque a cultura começa com o dono, depois com os líderes e depois você cascateia a cultura para todo mundo na empresa. Muitas vezes a pessoa quer trabalhar a cultura, mas quer começar pelos liderados, só que os líderes não fazem. Aí o dono está pregando que os funcionários precisam estudar, mas o dono não estuda. Aí o dono está pregando que precisa entregar as coisas, mas o dono não entrega, ou os líderes não entregam.
Então, você começa de cima para baixo, trabalha no dono, crenças e percepções e comportamentos do dono, trabalha em todos os líderes, crenças, percepções e comportamentos dos líderes, e isso vai cascateando. E para fazer isso demora, porque mudar crenças e comportamentos demora. Se demora para mudar de uma pessoa, você imagina de uma empresa como um todo. Mas dá para mudar, assim como dá para correr uma corrida de 42 quilômetros. Talvez o processo de treino seja o comprometimento de se tornar essa pessoa que você está trazendo. E aí depois você expande. Exatamente. Então isso é cultura, né? Aí a gente vai para outro pilar, que é liderança. Você não vai construir uma cultura forte com liderança fraca. E aí a liderança é fundamental. E aí quando eu falo liderança, né, tem uma diferença entre liderança e domínio pessoal. Né? Quando eu falo liderança, estou falando, eu preciso conduzir a minha empresa para bater metas. Líder é aquele que bate meta com o time fazendo certo. Então, eu tenho que bater meta, poxa, para essa cultura que eu quero criar, quem que eu preciso contratar? Tenho que contratar do jeito certo, eu tenho que treinar, eu tenho que mentorar, eu tenho que ser um professor do meu colaborador, né? Eu tenho que aprender com ele, eu tenho que dividir, eu tenho que delegar coisas para esse funcionário. Aí vem a questão da liderança, os pilares da liderança, né? Tem que fazer reunião 1 a 1, tem que fazer avaliação de desempenho, né? E como que a gente exerce a liderança? Através do diálogo. O diálogo está no cerne da execução, já dizia o Han Charan no livro Execução. O diálogo está no cerne da execução. A gente lidera, as pessoas falam, lidera através do exemplo. Não, lidera através do diálogo. Vou ter um diálogo com você, vou te mostrar onde eu quero chegar, vou te explicar o que precisa, como precisa. Você pisou na bola, eu vou ter um diálogo com você. Vou te falar, hoje você pisou na bola, por que você pisou na bola? Dá uma olhada nisso, olha os impactos nisso, olha o efeito disso. A liderança é através do exemplo. Aí eu falo assim, né? Eu sempre falo assim, cara, minhas filhas todo dia me vêm lendo, porque eu leio todo dia. E todas as vezes que a gente senta na mesa para comer, elas veem que eu tiro o prato, vou lá e lavo o meu prato. Elas fazem isso? Não fazem, mas eu não estou dando exemplo. Não fazem, mas aí eu tenho que educar elas no diálogo. Filha, olha só, quando você termina de comer, você precisa tirar teu prato e ir lá e lavar o seu prato. Vai lá, lava teu prato agora. Ah, pai, não enche o saco. Não, vem cá, filha, deixa eu te explicar como as coisas funcionam. Então você lidera pelo exemplo? Sim, mas você tem que ter o diálogo, senão não funciona. Aí a gente vai para o outro pilar. Então, domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, né? Gestão. Curioso que o gestão já é o quarto pilar, né? E a primeira coisa que a percepção que eu tinha na cabeça é que ele era logo no início. E aí é o quarto pilar. Porque você faz gestão da cultura, você faz gestão da liderança, você faz gestão das suas emoções, você faz gestão das suas finanças, você faz gestão do seu marketing, do seu comercial, você faz a gestão das vendas da sua empresa, tudo é gestão, né? E aí a gente fala de gestão. O que é gestão? Perseguir resultado e resolver problema. E aí o que acontece? Peter Drucker, né? O que não é medido não pode ser gerenciado. Para você ter resultado, você tem que medir, você tem que ter meta, você tem que medir, você tem que ter indicadores que vão te indicar se você está indo no caminho ou não. Você precisa de dados, porque senão você não faz gestão, e você precisa de processos. Aí entra um tripé, que eu falo que é o tripé da qualidade. Aí é um fundamento da gestão. Para eu ter uma boa gestão, eu tenho um tripé de 3 coisas que eu preciso para ter uma boa gestão. Pessoas, processos e tecnologia. Não adianta ter só um, eu tenho que ter o bom conjunto dos 3. Eu tenho que ter as pessoas certas, pessoas treinadas, pessoas que sabem fazer análise crítica, que sabem olhar para dados, que sabem olhar para número, que sabem tomar decisões, pessoas que têm capacidade e competência técnica para fazer o que precisa, tá? Pessoas. Processos, eu tenho que ter processo. A maioria das pequenas e médias empresas não tem processo. Eu tenho que ter um processo que simplifique, um processo que funcione, um processo que me dê eficiência. E como eu sei se esse processo é eficiente ou não? Através dos indicadores, através dos números, através dos resultados que aquele processo dá. Isso serve para o marketing. Então imagina, eu vou lá, faço uma campanha de marketing. Eu tenho que saber quantos leads aquela campanha me trouxe, qual o custo do lead, eu tenho que saber qual que é o criativo que tem mais clique, eu tenho que saber qual é a landing page que mais converte, eu tenho que saber qual que é o criativo que me traz mais clientes, porque às vezes eu tenho um criativo que me traz muito lead, mas não se converte em cliente. Como que eu sei disso? Processos bem definidos, todo o processo. O que é um processo? O processo é uma máquina de transformação. Imagina, você tem um moinho de cana, você de um lado entra cana, do outro lado sai caldo de cana e bagaço. Eu tenho que medir quanto entrou de cana, quanto saiu de caldo de cana, quanto saiu de bagaço, mas houve uma transformação. O processo na empresa é a mesma coisa. O processo comercial, de um lado vai entrar leads, do outro lado vai sair venda, do outro lado vai sair follow-up, do outro lado vai sair custo de aquisição de cliente, do outro lado vai sair alguma coisa. Isso é um processo, né?
eu tenho indicadores de entrada e indicadores de saída. No marketing, de um lado você colocou dinheiro. Esse cliente vai gerar o quê? Esse dinheiro colocou o quê? Vai gerar o quê? Tem que gerar o retorno na outra ponta. Vai ter que gerar número de visitantes, vai ter que gerar número de visitantes qualificados, o custo para gerar um visitante qualificado. Então, eu não consigo fazer gestão se eu não entendo de processo, porque de onde eu tiro os indicadores? Do processo, né? Então, eu tenho que ter bons processos para fazer a coisa funcionar. E para eu poder olhar para bons processos, eu mantenho o conhecimento do meu negócio dentro do negócio, porque é processo. Processo tem registro, processo tem memória, processo tem dados, eu olho para os dados e aprendo. Se amanhã sai o funcionário, o processo continua, não vai embora, não está na cabeça do funcionário. O processo é onde está a inteligência da empresa, né? Então eu tenho que ter bons processos. Pessoas, processos e tecnologia. Não dá para ficar, você precisa de uma informação, o cara vai pegar 40 planilhas de Excel para te dar a informação. Aí ele olha uma planilha, ele tem uma visão compartilhada, mas ele depende de mais 3 fatores. Aí ele não consegue juntar as 3 visões do que está acontecendo olhando 40 planilhas diferentes. Eu preciso ter tecnologia. A tecnologia ela envolve você fazer bons workflows, automação de processos, coleta dos dados. Como que eu faço para coletar os dados? Você tem uma tecnologia, você tem um CRM, um CRM bom te dá informação, te dá visão, te dá dados, você olha para aqueles dados, você faz melhora nos processos. Então, se você tiver boas pessoas e bons processos e não tiver tecnologia, você não está eficiente. Se você tiver bons processos e tecnologias, mas pessoas que não estão adequadas, não vai funcionar. Se você tiver tecnologia boa, pessoas boas e processo ruim, né, a gente fala cheat in, cheat out, né? Processo é ruim, né? Entra, né? Coisa ruim. Entra coisa ruim, sai coisa ruim. Não vou traduzir o cheat in, cheat out, né? Mas entra coisa ruim, sai coisa ruim. Então eu tenho que ter um processo bom, né? Ele tem que vir num processo adequado. E aí a gente vai ter o pilar da gestão muito bem feito. Saiu de gestão, eu vou para finanças. Cara, a empresa tem que dar lucro, cara. A empresa tem que dar lucro, tem que gerar caixa. Então eu tenho que olhar para os pilares financeiros, eu tenho que ter um bom DRE, um DFC, eu tenho que saber olhar os dados financeiros, eu tenho que fazer controle de despesas da empresa. Conta pessoa jurídica, conta pessoa física tem que estar separado, eu tenho que ter processos financeiros, conciliação bancária, eu tenho que entender onde vai cada real que eu invisto na minha empresa. Para isso eu tenho que ter gestão financeira. E por fim, o último pilar que a gente chama, então eu falei, domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças, o último é tração. O que é tração? É como eu atraio clientes para minha empresa, como eu transformo meus clientes em compradores e como eu faço esses clientes continuarem comprando, né? Então eu vou ter quais são os canais de aquisição do cliente, qual que é meu produto, onde meu produto entra na jornada de compra desse cliente, na jornada de tomada de decisão desse cliente, né? Até onde eu vou com esse cliente, como que eu faço para esse cliente continuar comprando, manter, fidelizar esse cliente. A gente vai falar de tração, porque não tem como, a empresa só cresce com isso. Mas você entende que para cada pilar desse eu tenho que fazer gestão? Tenho que fazer gestão das minhas emoções no domínio pessoal. Tenho que fazer gestão da minha cultura. Tenho que fazer gestão da minha liderança. Tenho que fazer gestão do meu negócio, gestão das finanças e gestão da minha tecnologia. Para todos eles, você precisa do tripé da qualidade. Pessoas, processos e tecnologia. O empresário ele tem que olhar o seguinte, eu preciso investir dinheiro. Tem 3 coisas que eu vou investir dinheiro. Pessoas, processos e tecnologia. E tecnologia, quando eu falo, necessariamente não precisa ser um software, né? Tecnologia pode ser, se eu sou uma fazenda e eu tenho lá um maquinário que me dá produtividade no campo, isso também é tecnologia, né? Se eu tenho uma câmera que consegue, dependendo do que eu faço, que consegue detectar uma rachadura numa tubulação, isso também é tecnologia. Então todos esses pilares eu preciso de pessoas, processos e tecnologia, né? Preciso olhar para isso. Então isso são fundamentos. Nossa, Não importa qual o tipo de empresa, qual segmento, se é do agro, se é bar, se é motel, se é empresa de tecnologia. Não, esses princípios eles são atemporais, eles servem para qualquer negócio em qualquer tempo. Em qualquer tempo. E eu estou lembrando aqui da pesquisa que eu abri o podcast falando, 60% da população brasileira tem interesse de ou empreende ou tem interesse de empreender. E aí quando você vai um pouco mais granular ali nessa pesquisa e aprofunda um pouco mais, está acontecendo uma mudança. Antes era o empreendedor que abria um negócio pela necessidade, e ele precisava, porque não tinha colocação no mercado de trabalho, como essa fosse a primeira opção, e agora não. Agora eu tive um volume muito maior de pessoas que empreendem por desejo, por vontade de construir um negócio. Na sua experiência, você percebe essa mudança? Tem diferença no tempo de desenvolvimento de cada um, ou é mais ou menos a mesma coisa? Então vamos lá. Eu gosto de falar que a gente empreende por 3 motivos, né?
Primeiro, por necessidade. Eu já empreendi por necessidade, né? Cara, você precisa pagar boleto, você precisa mudar a situação que você está, e aí, às vezes, você não consegue arrumar um emprego, ou arrumar um emprego não é o caminho para resolver o problema que você tem, você empreende. Empreendeu por necessidade. Você pode empreender por oportunidade. Que oportunidade? Cara, pintou uma oportunidade, eu vou pegar essa oportunidade. Outro dia eu estava aqui passeando de barco, veio um amigo meu me visitar e a gente conversando, passeando de barco, ele me falou um negócio, eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade, hein? E aí conversando com ele, entendi um pouco mais, montei uma importadora. Uma oportunidade, sabe? Existia uma lacuna no mercado, ninguém estava ocupando essa lacuna, ele me contou, identifiquei que é uma lacuna, fiz uma pesquisa de mercado, realmente a lacuna existe, fui lá e montei uma... Olha que interessante, olha como montei essa empresa. Ele me falou sobre um produto, é um conector elétrico para ambiente hostil, né? Enfim, não vou explicar o que é isso, mas tá bom, vai. É o que menos importa o que é. Aí ele me explicou o que era, eu fui lá, falei, bom, será que isso foi? Eu achei que era importante, que era uma oportunidade, fui lá e criei uma landing page. Baixei um negócio lá gratuito, criei uma landing page e coloquei, o nome do conector é Deutsch, coloquei Conectores Deutsch. Domínio www.conectoresdeutsch.com.br, Conectores Deutsch, aí eu coloquei assim, em breve, Conectores Deutsch no Brasil. Deixe seu nome, teu telefone e o teu e-mail. Genial. Não fiz nada, não tinha empresa, não tinha conector, era zero. Fui lá no Google, coloquei R$10 de anúncio. Deixei lá 10 por dia, né? Em um mês eu tinha 80 leads super qualificados. 80 leads super qualificados. Pessoas que estavam dispostas a esperar para comprar, de tamanho era a necessidade. Aí que eu fiz, liguei para as 80, entendi a necessidade, entendi o quanto eles compravam, o quanto eles precisavam, falei, pô, aqui dá negócio. Aí fiz minha primeira importação. Liguei para os caras e vendi para os caras. Então, foi uma oportunidade que apareceu. Essa empresa hoje fatura aí por volta de 800, 900 mil reais por mês, tem meia dúzia de funcionários, numa lacuna de mercado que aconteceu. Então, empreendi por oportunidade. E aí você tem um empreendedor que empreende por propósito. Aquele que ama o que faz alguma coisa porque é como se fosse uma missão de vida. Eu também já empreendi por propósito. O EAG, para mim, é um empreendimento por propósito. Eu amo isso, é minha cachaça, gosto de fazer isso. Então, a gente tem muitos empreendedores que empreendem por propósito. Antigamente, a maioria empreendia por necessidade. Ficou desempregado, recebeu um seguro-desemprego, uma indenização, não consegue arrumar emprego, empreendia por necessidade. Hoje, muitas pessoas empreendem ou por oportunidade, porque hoje ficou muito fácil empreender. Eu acho que nunca foi tão fácil empreender na história da humanidade como... Pensa, a primeira vez que eu abri uma empresa, eu precisei comprar 2 Kombis, né? Eu precisei comprar computador, eu precisei ter sistema, eu precisei uma série de coisas. A segunda vez que eu abri minha empresa, eu precisei alugar um ponto num lugar caro, montar um escritório bonito, mesas, equipamentos, aluguel caro. Quando você vai empreender hoje, você só precisa de um celular, você já começa a empreender. Você põe R$10 por dia no Google, um celular e você está empreendendo. Você não precisa de ponto, você não precisa de nada, é só... Essa história que você conta da validação do negócio é fantástica, porque antes de comprar produto, antes de qualquer coisa, você valida se realmente tem demanda. Assim, e essa estrutura que você fez é uma aula, né, de como entender se essa oportunidade não é um devaneio, eu acho, porque meu amigo me falou, e cara, tem 80 pessoas interessadas aqui tem um espaço grande para fazer. Mas eu fiquei pensando numa coisa, porque de fato é uma era de oportunidades que a gente vive, né? Cada vez mais. Mas às vezes o empreendedor, esse que está ouvindo a gente, ele está tão dentro da operação, Marcelo, está tão fazendo, ele construiu um negócio, na verdade ele construiu foi um emprego para ele mesmo. E aí ele não consegue, isso dá uma frustração, porque ele está vendo também essas oportunidades. E talvez ele até tenha consciência para fazer, mas não consegue porque está dentro da operação. Como é que é esse processo para ele saindo um pouco para, de fato, gerir o próprio negócio, né? Legal. A empresa vai passar por fases. Uma das fases da empresa é a infância. A infância é o show de um homem só. O cara monta a empresa ela gira em torno do umbigo da pessoa. E aí ele tem que fazer tudo. Ele cobre escanteio, ele cabeceia, ele faz o gol, ele pega a bola, foi lá, coloca no meio do campo. Em outras palavras, ele está equilibrando vários pratos ao mesmo tempo. Ele está equilibrando o prato do goleiro, está equilibrando o prato do zagueiro, do lateral direito, do volante, do centroavante, do ponta direito, ponta esquerda. E aí não dá para você jogar em todas as posições o tempo inteiro. Então quando você está jogando no ataque, a defesa está desguarnecida, né? Se você está jogando no gol, não tem ninguém armando jogada.
né? Se você está armando jogada, não tem ninguém chutando pro gol, né? Então, quando o empresário monta uma empresa que é um show de um homem só, no começo isso funciona, mas conforme a empresa começa a tomar corpo, não dá mais para ele fazer isso. Ele vira escravo da empresa, ele não dá conta de tudo, isso deixa ele sobrecarregado. E aí chega a hora que essa transição é uma transição muito difícil, que é a hora que ele sai da infância e vai para a adolescência. Quando isso acontece? Quando ele fala, eu preciso ter outras pessoas tomando decisão aqui. Eu preciso ter outras pessoas pensando aqui. Eu preciso ter outras pessoas armando as jogadas, né? Ou, se eu estiver armando a jogada, eu preciso ter alguém que faz a cabeceia. Ou eu preciso ter alguém no gol, ou alguém me dando retaguarda. E aí, essas pessoas, elas têm que tomar as decisões delas. E eu tenho que abrir mão de tomar todas as decisões da empresa. Então, eu paro de microgerenciar, eu começo a descentralizar e eu confio que eu tenho que trazer pessoas capacitadas para fazer aquilo. Essa transição, por incrível que pareça, ela é uma das mais difíceis. Por quê? Porque quando o funcionário sai da infância para evoluir, para entrar na adolescência, ele vai acabar fazendo o seguinte, em vez de fazer uma gestão por delegação, onde ele deixa de ser microgerenciador, onde ele deixa de ser centralizador, e ele delega, ele delarga. Ele delega do jeito errado, da maneira errada. E aí o que acontece quando você delega do jeito errado, da maneira errada? Vai dar ruído. Quando dá ruído, você fala, nossa, deixa que eu faço, que é melhor eu mesmo fazer isso. E aí você fica, vai e volta, é o toca-toca, né? Uma hora você delega, outra hora você pega para você, uma hora você delega, outra hora você pega para você. Isso vai trazendo crença para você que não tem jeito que é bem feito para você mesmo. Já tentei delegar, não funciona. Já tentei, não funciona. Quem tem que fazer sou eu. Pronto. Armadilha, virou escravo, já era. Nunca mais saí disso. Então eu tenho que aprender a fazer do jeito certo. Olha só, comunicação é um negócio que dá ruído, né? Outro dia me convidaram para fazer uma palestra, um amigão meu. E ele veio e falou assim para mim, Marcelo, meu motorista vai pegar você no aeroporto. Aí eu falei, beleza. Quando ele falou isso, criei uma imagem mental. Qual a imagem mental que eu criei? Cara, eu vou sair do aeroporto de Congonhas, vou passar ali pelaqueles LED, que tem um monte de informação naqueles LED. Quando eu passar debaixo do LED, vai ter um cara com uma plaquinha escrito Marcelo Germano. Ele falou, o meu motorista vai pegar isso no aeroporto. Foi isso que ele falou. O que eu entendi? O que eu visualizei? Eu passando debaixo do negócio e um cara com uma plaquinha escrito meu nome. Beleza, passei debaixo do negócio, cadê o cara com a plaquinha escrito meu nome? Não estava lá. E eu fiquei esperando, encontrei uma pessoa, fiquei conversando com a pessoa e fiquei de olho. Cadê o cara? Não estava lá. Passou meia hora. Falei, estranho, o cara não está aqui, né? Deixa eu ligar para resolver. Aí liguei pro cara, o cara falou, meu motorista não está aí. Ele está aí, meu motorista. Eu falei, pô, eu tô aqui, ele não está. Né? Tô procurando aqui e não acho. Né? Ah, tá bom, pega o telefone dele e liga para ele. Aí beleza, eu peguei o telefone. Ele estava no estacionamento. Olha que interessante isso. Isso acontece na delegação. Ele virou para mim e falou, meu motorista vai estar te esperando. Ele falou uma coisa, ele tinha uma imagem mental quando ele falou isso, e eu fiz a minha imagem mental do que ele falou. Ele virou para o motorista dele e falou, vai buscar o Marcelo no aeroporto. Ele tinha uma imagem mental quando ele falou com o motorista fez uma imagem mental quando ele ouviu isso, e pronto, aconteceu. Ele foi para o estacionamento e eu estava ali esperando ele chegar na saída do aeroporto. Né? Resolvemos. Falei com ele, entendi onde ele estava, resolvi o problema. Teve ruído? Teve ruído. Eu poderia ter chegado atrasado na minha palestra, poderia, enfim, ter acontecido um monte de coisa. Teve ruído. Agora imagina esse ruído acontecendo dentro da empresa o tempo inteiro. Toda hora dentro da empresa, por conta de uma comunicação que não é clara, que não é efetiva, vai dar um ruído. E aí o empresário que está nesse monte de ruído, ele começa a acreditar que não tem jeito, que é ele que tem que fazer. E o fato de você começar a acreditar naquilo não quer dizer que aquilo é verdade. Vou dar um exemplo. Imagina que você está num quarto escuro. Eu gosto de usar metáforas e contar histórias, né? Imagina que você está num quarto escuro. Está escuro o quarto. Você começa a se mover. Você vai lá e pum, bate bem a ponta do dedinho, sabe? Aí você fala... Aí você fala, pô, se mover é perigoso, ó. Eu fui me mover e bati a ponta do dedinho. Aí você vai se mover de novo, daqui a pouco você pega e bate aqui na costela, assim, alguma quina de alguma coisa. Ai, minha costela. Aí daqui a pouco você se move de novo, bate a testa. Ai, minha testa. Né? Qual é a crença que você vai ter? Cara, tem que tomar cuidado, não pode se mover. Se mover é perigoso. Toda vez que eu me movo, eu me machuco. E aí você passa a acreditar naquilo. No meio do quarto escuro, você passa a acreditar que se você se mover, você vai se machucar.
Aí você vai lá e acende um fósforo. Pô, você já começa a ver alguma coisa. Você olha e fala, putz, tem o pé da cama aqui, por isso que eu bati o dedinho. Aí você acende mais 7 fósforos. Aí você olha e fala, pô, tem um deck, um armário aqui, né? Por isso eu bati a coluna, porque eu bati ela na pontinha do armário, da escrivania. Dando mais clareza. Aí você olha e fala, putz, né? Aí você olha, você fala, tem uma parede, foi aqui que eu bati a testa. Aí você acendeu as luzes, acende mais 70 fósforos, você olha e fala, caramba, meu, tem uma televisão nesse quarto, olha, tem um vaso aqui com flores, tem livro, tem um quadro na parede, que quadro legal, puta, tem uma janela, aí você vai abrir o quarto, abre a janela, olha pra fora, você fala, nossa, tem um mundo, tem paisagem, tem árvore, tem carro passando, tem gente feliz, tem gente brincando. Mudou o quarto? Não, absolutamente o mesmo. O quarto é o mesmo. O quarto é exatamente o mesmo, mas mudou o quê? Tua percepção. No quarto escuro do empresário que é centralizador e fica correndo atrás do rabo, ele não está enxergando, ele não tem luz para enxergar o que eu de fora consigo ver com muita clareza. Mas a partir do momento que você colocou luz na cabeça do empresário, que ele olha e fala, putz, por isso que o conhecimento é a coisa mais importante. O conhecimento, a informação, a tecnologia é a coisa mais importante, porque você passa a ter luz, e aí você tem luz, você fala, opa, deixa eu aproveitar isso aqui. Né? Então, no breu do quarto escuro, você só se machuca. Mas a partir do momento que você ilumina, você consegue fazer muito mais coisas. Né? Você muda a sua percepção da vida, você muda a sua realidade, você muda os seus resultados. Muda porque aumenta muito a sua consciência. Né? Antes você não estava vendo nada, mas eu vou voltar na história lá do aeroporto, porque eu fiquei pensando, a gente estava na infância, depois a gente foi para a adolescência de uma empresa, e eu, na minha cabeça, eu estou vendo essa empresa aumentando a quantidade de pessoas também que estão naquele grupo ali. Siga sozinho, 2, 3, que é o caso do aeroporto. Já complica, eu falo uma coisa para o motorista, falo outra coisa para você. À medida que isso vai aumentando, né? Tem uma o caos. Meu Deus do céu! Como é que fica? Em que ponto que a gente pode entender que um negócio passou de infância para adolescência? E não sei se tem alguma outra fase que você vai botar ou uma na fase de infância, maturidade. assim, ó, tudo vai na raça. Infância, você vai na raça. No peito. E empreendedor vai na raça. Ele estoura cerca de arame de farpado no peito. Vai na raça. Né? Na adolescência, quando a empresa começa a tomar porte, a empresa começa a falar o que eu vim fazer no mundo, não dá para ir na raça, tem que ir na técnica. Opa, eu preciso de pessoas, eu preciso contratar, preciso fazer processo de integração das pessoas, eu preciso ter um processo de comunicação efetivo, eu preciso delegar da maneira correta, eu preciso fazer avaliação de desempenho, né? A pessoa tem que ter um plano de crescimento dentro da empresa, e aí eu saio da raça e vou para a técnica. Para eu poder ter tempo de cuidar da estratégia e cuidar da parte tática e técnica, eu tenho que parar de fazer serviço operacional. O dono da empresa faz muito trabalho operacional e isso vai levar ele a dar os primeiros passos. Às vezes ele vai chegar num patamar que, fazendo o trabalho operacional, ele vai faturar 10 milhões de reais por ano, 15 milhões de reais por ano. Não vai passar disso. E se ele crescer mais, ele vai trabalhar das 7 da manhã até meia-noite, de segunda a segunda. Então tem que deixar de ir na raça e começar a ir na técnica. E aí entra, né, tudo que a gente fala, processos, pessoas, tecnologia, fundamentos. A tecnologia vai facilitar a vida do cara. Né? Os processos bem feitos. E aí é exercer o papel da liderança. A gente empreender, passar por um processo de autoconhecimento e transformação o tempo inteiro. Uma hora eu sou operacional, outra hora eu sou líder de pessoas que são operacional. Outra hora eu sou líder de líderes. Outra hora eu sou líder de diretores de unidade, de diretores de negócio. Conforme a empresa cresce, a gente vai sendo promovido, né? E o problema é que a gente pode ser promovido até o mais alto grau da incompetência. Então, o dono da empresa não pode parar de desenvolver novas habilidades todo santo dia. Essa é boa. E aí eu fiquei... A maioria das empresas eu fiquei curioso, porque das que eu me relaciono, sendo muito sincero, elas estão na infância. Então, aí que entra um bom trabalho. A empresa está na infância. O dono da empresa chega uma hora e fala, opa, eu preciso resolver isso. Aí eu falo, todo dono de empresa precisa de ajuda externa. E aí ele não precisa inventar a roda. Metodologia, ele precisa de metodologia. A metodologia já existe. Metodologia de vendas existe. Tem várias por aí. Você tem uma metodologia do receita previsível, você tem uma metodologia do marketing através do inbound marketing, você tem uma metodologia de prospecção, você tem metodologia e tecnologia para tudo.
Eu preciso organizar minha empresa, preciso organizar meus processos. Tem metodologia. Você pode ir lá, tem BPM, BPMN, notação de processo. Aprende isso. Coloca um analista de processo, entende os processos, arruma seus... Tudo tem metodologia. Eu quero alavancar as vendas da minha empresa. Tudo tem metodologia e tudo tem tecnologia. Mas tem que estar disposto a entender os fundamentos, aplicar a metodologia. Eu preciso sair desse negócio de ser centralizador. Poxa, tem metodologia, deixa eu aprender a metodologia. Eu aprendo a metodologia, aplico a metodologia. Não inventa a roda. Às vezes o cara quer inventar a roda. Eu tô fascinado com as analogias, tá? E aí eu tô pensando naquela primeira que você falou da maratona. Tem como correr a maratona, tem como ficar forte, mas a pessoa precisa se tornar o cara que faz a maratona. E aí para isso precisa do comprometimento, né? Acho que essa frase ela é emblemática porque é o comprometimento com ele mesmo. Para que o negócio seja próspero, para que cresça, ele consiga delegar, até unidade de negócio, ele mesmo precisa caminhar. Se eu tivesse que elencar aqui algumas coisas importantes para isso, eu falo que tem duas coisas que são chaves, que é compromisso e ação. Você tem que assumir o compromisso e tem que ter ação em cima desse compromisso que você assume. E outra coisa que eu vou falar é ambiente. Eu tenho uma frase que não é minha, na verdade, mas eu uso muito, que é o ambiente sempre vence. Sim. Ambiente é uma coisa importante. Cultura é ambiente no final do dia. E quando eu falo ambiente, é assim, o que acontece? Se eu ando com pessoas que tomam muita cerveja e fumam, a chance são que eu vou tomar muita cerveja e vou fumar. Se no ambiente que eu ando, os caras só fazem resenha o tempo inteiro e contam piada, a chance é que eu vou fazer resenha e vou contar piada. Beleza? E não tem nada de errado com isso, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando a gente pensa do ponto de vista empresarial, você vai ter ambiente dos empresários que só reclamam, dos empresários que são relaxados, dos empresários que não querem nada com nada, dos empresários que não aprendem, que não estudam, que não evoluem. E você vai ter um ambiente dos empresários que estão tendo sucesso. Você vai ter um ambiente dos empresários que têm projetos. Você tem o ambiente dos empresários que fazem parceria. Você vai ter um ambiente de empresário que um desconfia do outro e o cara não te fala nada, não te mostra nada, não te ensina o jogo, esconde tudo. Tem empresário que tem medo, ainda existe esses empresários. Você fala, deixa eu conhecer a tua empresa para ver como que você faz as coisas. Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Né? Você tem esses ambientes, mas você tem um ambiente onde as pessoas estão compartilhando as melhores práticas, onde as pessoas te mostram como que é feito, onde as pessoas abrem o jogo, onde é possível fazer parceria, porque você tem um ambiente onde acontecem as parcerias, você tem um ambiente onde as parcerias são boas, você tem um ambiente onde as parcerias não são justas, não tem fair nas parcerias, né? Então, compromisso e ação e o ambiente. O empresário tem que procurar andar com o empresário, o empresário tem que andar com o empresário que está crescendo, o empresário tem que andar com o empresário que tem a mente aberta, o empresário tem que andar com o empresário que compartilha, e para isso ele tem que ter a mente aberta, ele precisa compartilhar, ele precisa ter, sabe? Ele precisa ser também esse. Ele precisa ser esse empresário também, aí entra naquilo, quem eu preciso me tornar, né? Então, compromisso, ação e ambiente. Show. E aí eu estou pensando no empresário que está no quarto escuro. Nós estamos falando aqui com um monte de gente que ou quer abrir um negócio, ou já tem, e está ali naquele meio do caminho, no quarto escuro. Pensando assim, muito didático e prático para empresas que estão na infância, quais são os 3 passos que a pessoa pode dar hoje? Ouviu a gente aqui, já começa a executar para conseguir estar em ambiente, se conseguir pelo menos dar um próximo passo, sabe? 3 dicas mágicas, se é que isso existe. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Zorro CRM, um software de gestão do relacionamento com o cliente, ideal para médias e grandes empresas. Com preços acessíveis, uma ampla gama de recursos, ele é o software ideal para os líderes que querem melhorar o processo comercial. Experimente gratuitamente em zorro.com/CRM ou clique na descrição desse vídeo. Agora vamos embora para o podcast. Eu vou falar de passos práticos, mas ele tem um ponto filosófico por trás. Então a primeira coisa, né, ele tem que respirar, né? Para e respira. O que é para e respira? Cara, você tem que parar em algum momento para ter uma reflexão sobre o seu negócio. Respire e fala, deixa eu olhar para o meu negócio. Deixa eu sair da loucura do dia a dia, do piloto automático, deixa eu olhar para o meu negócio. Quando você olha para o seu negócio, você vai responder algumas perguntas. A primeira pergunta que você tem que responder é, o que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a minha vida? Eu quero ter uma família legal, eu quero ter tempo para minha família, eu quero poder viajar, eu quero ter um corpo legal. O que eu quero para a minha vida?
Você tem que definir isso. O que você quer para sua vida. Por quê? Porque pode ser que o que você quer para sua vida, dependendo da empresa que você tem, não é compatível. E no final do dia isso não vai te trazer a felicidade e não vai te trazer a riqueza que você quer. Né? Então a primeira coisa é o que eu quero para a tua vida. Por quê? Porque a empresa está aqui para servir a sua vida. E não o contrário. E não o contrário. Então o que eu quero? Defino. Né? Para mim ver minhas filhas crescer é importante. Então, eu tenho guarda compartilhada. Né? Eu moro em Floripa. Se eu estivesse em São Paulo hoje, talvez eu estaria ganhando muito mais dinheiro, teria muito mais conexões, teria alavancado meu negócio muito mais. Mas eu quero ver minhas filhas crescerem. Então eu não estou em São Paulo, eu estou em Floripa. Porque minhas filhas moram em Floripa. Então a gente tem que ter clareza do que a gente quer. Aí imagina, não, vou para São Paulo porque lá eu vou ganhar dinheiro. E aí eu não vejo minhas filhas crescer. Aí amanhã minhas filhas estão com 20 anos, 25 anos, completas desconhecidas, sem conexão comigo, sem saber das minhas histórias, sem saber quem eu sou direito. Ganhei dinheiro pra caramba. Eu tô ganhando dinheiro, não tô reclamando não, tá? Não, mas aí tá claro pra caramba. Eu ganhei muito mais dinheiro do que eu queria, mas perdi a coisa mais importante que é a minha família. Né? Isso, quanto custou fazer isso na verdade. Então o que eu quero pra minha vida. Essa pergunta, eu tô ansioso pelos próximos passos. Mas essa muda a vida. Só de você olhar para o seu negócio um pouquinho de fora e falar, cara, isso serve ou não serve, ou como isso vai me servir, cara, isso já muda a vida de muita gente. Aí vem a segunda pergunta, né? O que eu quero para o meu negócio? Onde eu quero chegar com o meu negócio? Essa é a segunda pergunta. Onde eu quero chegar com essa empresa? Eu quero uma empresa que seja uma empresa bilionária, eu quero vender essa empresa, eu quero passar essa empresa para os meus filhos, eu quero ter um legado. O que eu quero? Não, eu só quero comprar, vender e ganhar dinheiro. Não, eu quero criar um legado. O que você quer dessa empresa? É uma definição. Beleza, uma vez que você sabe disso, você tem um plano de fundo, você sabe o que você quer da sua empresa, da tua vida, você sabe o que é da sua empresa? Vamos construir essa empresa? O que eu faço para construir essa empresa? Primeiro, eu declaro para todo mundo qual é a empresa que eu quero criar. E aí, eu quero criar a maior escola de empresários do Brasil. Beleza? Eu tenho uma escola de empresário, eu quero criar a maior escola de empresário do Brasil. Declaro o que eu quero fazer para as pessoas. Quando eu vou contratar alguém, falo, ei, você vai vir trabalhar comigo, nós estamos criando a maior escola de empresários do Brasil. O que a escola de empresários faz? Ela ajuda empresários que estão no quarto escuro, usando a metáfora, sem dúvida, a colocar luz na vida deles, para que eles possam crescer, para que eles possam ter qualidade de vida, para que as empresas deles gerem mais empregos, paguem bons salários, para que tenham funcionários, pessoas que se desenvolvem ao longo do crescimento da vida profissional. Então é isso que a gente vai fazer. É por isso que a gente vai fazer o que faz. Como a gente vai fazer isso? Aí eu vou determinar como eu vou fazer isso. Qual é o planejamento estratégico? Planejamento estratégico, eu quero faturar 100 milhões de reais até 2027. Beleza, quais são as prioridades da empresa? Uma empresa que não tem prioridade, e a maioria não tem, é muito complicado. Para a gente fazer isso, eu tenho 3 prioridades. Defina 3 prioridades. As prioridades da minha empresa esse ano, né? Prioridades da minha empresa. Primeiro, time de alta performance. Cara, quando eu coloco prioridade time de alta performance, a quantidade de ações que eu tenho que fazer para ter um time de alta performance é gigante. Por isso que eu não posso ter mais do que 3 prioridades. Pensa, time de alta performance. Eu vou ter que ter um bom RH, um bom processo de contratação, um bom processo de integração, um bom plano de cargos e salários. Eu tenho que fazer uma ação para estar no Great Place to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar. Eu tenho que fazer endomarketing. Eu tenho que ter uma página Trabalha Conosco no meu site. Só uma prioridade. A página Trabalha Conosco no site. Tem que fazer um vídeo no site para falar para as pessoas por que elas devem trabalhar na minha empresa. Eu tenho que ter rituais com o meu time. Quais são os rituais que eu tenho que ter com o meu time? Quando que são esses rituais? Estou só falando em time de alta performance. Só uma coisa. Eu tenho que fazer avaliação de desempenho dos meus funcionários. Eu tenho que fazer programa de treinamento. Eu tenho que montar academia de líder. Tenho que treinar todos os meus funcionários. Tenho que fazer um cronograma de treinamentos num ano para treinar meus funcionários. Eu tenho que ficar de tempos em tempos analisando gaps de competência das pessoas para corrigir os gaps de competência. Uma única prioridade, time de alta performance. Eu tenho uma outra prioridade, posicionamento. Qual é o meu posicionamento? A gente está mudando o posicionamento. O nosso posicionamento agora é escola de empresários. Poxa, eu tenho que definir qual é a logo, qual é a minha paleta de cor, eu tenho que definir qual é o meu arquétipo, eu tenho que fazer jornada do cliente. Posicionamento, tem que saber a jornada do cliente. Isso é um universo de quais coisa. São os produtos que entram na jornada do cliente. Eu tenho que ter esses produtos. Eu tenho que entender como eu vou fazer meu fluxo, meus funis de captação desse cliente, né? Como eu vou me comunicar.
como eu vou me vestir para me comunicar, quais os eventos eu quero estar para palestrar, para falar, levar minha mensagem, quais os podcasts eu quero estar participando, tudo isso é questão de posicionamento. Como eu treino meus funcionários para saber qual é o nosso posicionamento, qual é a narrativa que eu vou contar no meu site, o que eu vou escrever nos meus materiais de divulgação da minha empresa. Olha quantas ações para o posicionamento. Uma prioridade, 150 ações. Aí eu tenho uma outra prioridade, né? Lucro e caixa. A empresa tem que gerar lucro, a empresa tem que gerar caixa. Uma prioridade. Lucro. Mas essas prioridades, elas têm uma ordem hierárquica? Eu tenho 3 prioridades. Elas são três? São três prioridades. Igualmente importantes. Isso. Aí eu tenho lá a prioridade. Lucro e caixa. O que eu tenho que fazer para ter lucro? Tenho que precificar melhor, tenho que fazer ajuste dos meus produtos, tenho que ter produto que tem mais margem, tenho que colocar na jornada do cliente um produto com mais margem, tenho que controlar meus custos. Por exemplo, eu fazia meus treinamentos em hotel. Aí, hotel custa caro. Então é o seguinte, eu vou ter que montar um centro de treinamento, eu vou fazer dentro do meu centro de treinamento, que é mais barato fazer no meu centro de treinamento. O meu centro de treinamento diminui meu custo operacional porque eu posso locar o centro de treinamento para outras empresas fazer treinamento. Então eu tenho que montar um centro de treinamento, eu tenho que pesquisar o local, tenho que ter o local certo. Aí eu tenho que contratar um arquiteto, tenho que fazer o projeto do centro de treinamento. Aí eu tenho que fazer ele de um jeito que seja instagramável, tenho que pesquisar com o cliente para fazer ele de um jeito instagramável. Tudo isso para me gerar lucro e caixa, né? Tenho que fazer um funil de venda para poder locar esse espaço para outras pessoas, para diminuir meu custo operacional. Tenho que fazer isso num layout, tenho que comunicar isso para a mídia. Tudo isso para diminuir meu custo, porque a nossa maior linha de evento, da nossa maior linha de despesa ano passado, nossa linha de eventos foi 6 milhões de reais. Só de locação e isso, execução. Só de custos com o evento. Eu tenho que diminuir isso para 3. Por quê? Porque eu quero aumentar meu lucro. Claro. Né? E eu quero gerar mais caixa. Então eu tenho que fazer um baita de um projeto para fazer isso daí. Outra coisa, eu tenho que olhar para todas as minhas linhas de despesas, tenho que procurar diminuir minhas linhas de despesas, tenho que olhar para todas as minhas linhas de receita, tenho que olhar para todos os meus produtos para aumentar minhas linhas de receita, né? Eu tenho que olhar para os meus canais de aquisição para poder ter aquisição de cliente num custo mais barato, para aumentar diminuir meu CAC e aumentar minha margem. Eu tenho que olhar para os meus produtos para aumentar meu LTV, ter cliente com mais tempo comprando, tudo isso para fluxo e caixa, para lucro e caixa. Então, uma empresa ela tem que ter, eu tenho que saber onde eu quero chegar, eu tenho que saber por que eu faço o que eu faço e eu tenho que ter minhas prioridades. Quando eu tenho as prioridades, eu tenho que ter meta para cada uma dessas prioridades e aí eu tenho que comunicar isso para todo mundo. Então, eu tenho que chegar para o meu time e falar, time, olha só, a gente até 2027 a gente quer isso, tá? A gente faz isso por causa disso e essas são as prioridades. Dentro dessas prioridades, tá aqui um plano, tá aqui um plano, tá aqui um plano. Para isso, vamos ter que treinar, as pessoas têm que desenvolver essas habilidades, então vocês vão ter que desenvolver essas habilidades. Por exemplo, a gente está trabalhando para diminuir nosso custo de aquisição. Então, contratei um treinamento de growth, né? Sim. Contratei um treinamento de growth com o Gabriel Mineiro. Aí eu tenho que reunir o time e falar, pessoal, eu contratei um treinamento de growth, porque a gente tem que aprender a fazer experimentos. Cultura de growth é a cultura de experimentação. A gente vai ter que validar hipóteses, treinar. Para isso, eu preciso treinar vocês. O que é growth? Quais são as ferramentas? Dentro das nossas landing pages, a gente vai ter que colocar uma ferramenta de mapa de calor. A gente vai ter que fazer pesquisa com os clientes. A gente vai ter que validar hipóteses. A gente vai ter que fazer testes. Se você não sabe fazer isso, não adianta eu falar implanta. Eu preciso contratar alguém, treinar meu time, para eles olhar e falar, bom, agora eu tenho habilidade para fazer isso. Tudo isso para aumentar meu lucro. Eu entendi. E aí eu fiquei um pouco assoberbado com esse passo 3. O 1 e o 2 eu achei maravilhoso. O 3, sabe aquela que desce na água? Prioridades. E aí, é uma maratona. É uma maratona. Não é 100 metros, mas de jeito nenhum. Mas onde entra o grande problema do empresário, né? Eu falo assim, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. Então, quando eu falo de prioridade, eu tenho que ir lá e tenho que saber fazer o plano da prioridade. E aí é onde as pessoas não sabem fazer. Como eu faço um plano? Cara, é a coisa mais simples. Começa pelo simples. Dá para fazer mais complicado? Tem tecnologias mais modernas? Sim. Mas começa do jeito mais simples, tá? Eu uso metodologia PDCA. Qual é a meta? Estabelece a meta e desenha o plano. Onde eu desenho o plano? Numa planilha 5W2H. Como eu desenho o plano? Linha por linha. Começo a conversar com as pessoas. Beleza, se eu quero diminuir meu custo, qual que é a minha maior linha de custo? Vou pesquisar minha maior linha de custo. Putz, é evento. Pô, evento é onde eu gasto mais dinheiro. Quais são as hipóteses que eu tenho que ter para poder gastar menos dinheiro? Aí vamos lá e falar, pô, e se a gente tiver o nosso centro de custo? A gente vai pagar aluguel,
A gente não precisa montar, não precisa desmontar, a gente compra os equipamentos, eu tenho um investimento maior de capital, mas no dia a dia o meu custo operacional diminui. Poxa, então, vamos tomar decisão? Toma decisão. Vamos montar um centro de treinamento. Para montar um centro de treinamento, o que eu preciso? Pesquisar ponto. Aí você vai, é uma conversa, igual eu estou fazendo esse bate-bola aqui com você. E aí eu vou escrevendo. Mas se eu estou no operacional, trabalhando feito louco, eu consigo parar para escrever isso? Eu consigo parar para conversar com meu sócio sobre isso? Eu consigo parar para conversar com meu funcionário sobre isso? Eu consigo chamar alguns amigos e falar, ei, me ajuda a pensar. Olha só, estou querendo fazer isso. Qual é o ponto cego? Me ajuda aqui, me dá a tua opinião. E o dono da empresa que está emitido no operacional, ele não consegue, por isso que eu falei, para e respira, olha por fora. E aí você planeja. Então, primeiro passo, né? Que eu quero para minha vida, o que eu quero para o meu negócio, né? E aí, definindo o que eu quero para o meu negócio, eu comunico, eu tenho que ter uma boa comunicação com todo mundo que está na minha empresa. E aí eu tenho que ter meta, plano de ação e execução. Estabelece as metas, cria o plano e sai para executar o plano. É trabalho, assim, ter uma empresa é trabalho. Dá trabalho. Marcelo, dá trabalho pra caramba. Não é que dá trabalho pra caramba. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. É isso que a gente faz. E aí eu gostei dos pontos 1 e 2 em especial, porque eles tiram aquele missão e visão da parede e eles colocam na mesa, colocam na vida real, constroem a cultura, que é o que você disse aqui como ponto 1. Eu anotei muitas coisas aqui, eu vou consumi-las com muita intensidade. O terceiro passo eu chamo ele de declara, né? O terceiro passo é o declara, né? Declara para as pessoas, cara. Senta, faz teu plano, determina onde você quer chegar. Aí a gente deixa de ser operacional, começa a ser mais estratégico. Declarou aquilo para todo mundo. Delega as funções para quem tem que delegar. E aí você vai rodar o PDCA, vai fazer gestão daquilo. E aí você tem que fazer gestão disso tudo, né? Então seria um passo simples. Defina o que você quer para sua vida, defina o que você quer para sua empresa, declare para todo mundo onde você quer chegar, faz a gestão do negócio. Delega o que você precisa delegar e faz a gestão do negócio, né? Seria 5 passos aqui. Maravilhoso. São 5 fósforos no quarto escuro que já deixa o negócio muito mais claro. Muito mais claro. Muito mais claro. Marcelo, eu quero te agradecer bastante. Para mim, em especial, e para todo mundo que está assistindo, isso aqui foi uma aula assim, sensacional. E as pessoas que não te conheciam, né, a partir daqui querem continuar acompanhando o seu trabalho e eventualmente se educar com empresários, qual que é o caminho? Então, vamos lá. Nas mídias sociais, você pode me achar no Instagram, @MarceloGermanoEAG. Né? Eu tenho também os perfis da empresa. Então, tem o @empresa autogerenciável. A gente tem um podcast que está entre os top podcasts do negócio do Brasil, mais de 240 episódios, chama Podcast Empresa Autogerenciável. Qualquer mídia que você procurar, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, YouTube, Podcast Empresa Autogerenciável. Tem, 240 episódios, são mais de 240 horas, um verdadeiro MBA em forma de áudio, né, onde a gente fala de tudo isso que a gente já falou e mais um pouco. A gente fala de marketing, a gente fala de tecnologia, a gente fala de gente, a gente fala de problema, a gente fala de tudo no podcast. Né? Eu gosto de falar que podcast é minha cachaça, adoro fazer podcast. Oh, que bom. Então escreve aí Podcast Empresa Autogerenciável, você vai achar a gente, tá? Conteúdo não falta, é o comprometimento para a pessoa se desenvolver, que é o que a gente falou aqui. Quero te agradecer demais. Obrigado, Marcelo, obrigado. Esse foi mais um episódio do Vamos de Vendas, um episódio fantástico, e a gente continua por aqui. Um abraço, até o próximo. Valeu.